E se a gente fizesse um filme sobre como é que é o dia mais fraco no Detran enquanto vem um monstro gigante querendo destruir, que é Shin Godzilla. Rapaz, que filminho bom, né? Aqui no canal eu trouxe sobre Godzilla vs Kong e sobre o Minus One. Quis trazer agora sobre esse filme do Godzilla. E rapaz, que filmezinho bom. Por incrível que pareça, eu gostei desse filme pelo que eu vi as pessoas reclamando. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse filme aqui. Só pra fazer uma comparação boba. Por quê? Porque os filmes do Godzilla eles não são tão mainstreams. Então talvez você que esteja vendo esse filme só viu os da Toho, que é o Kong vs Godzilla, só viu o Minus One, viu alguma coisa que estava dublada na Netflix, como já fui eu. Então vamos dar aqui a minha perspectiva de uma comparação boba. Não precisaria, mas eu acho interessante para quem não é tão fã assim entender. Shin Godzilla e Minus One. Quais são as principais diferenças nesses dois filmes? Por incrível que pareça, é um equilíbrio e o outro é um desequilíbrio. O Minus One, ele é muito Godzilla, como terror, monstro, natureza e a parte humana. Você tem essas duas dualidades que são trabalhadas na metade. Já o Shin Godzilla, ele é muito mais a reação humana, é essa catástrofe, e até mesmo com semi-arco político, como eu falei aqui, da burocracia, da lentidão, da nova sociedade japonesa. E o Godzilla, ele é muito mais em segundo plano. Mas, para compensar isso, o Godzilla é um ser abjeto, assustador, nojento, que chega a um ponto que você sente que talvez matar esse ser é o certo a se fazer, porque você sente esse ser sofrendo enquanto ele tá se mutando. Quando ele sai, parece que ele é a evolução errada que precisa ser parada. Acaba. É muito interessante nesse sentido. E o que isso faz do filme? Basicamente, o Minus One, ele tem um ritmo mais de ação. Até quando ele tá tendo uns momentos mais pessoais, tá em ação. Quando a menininha lá, quando o cara tá voando lá, tem ação. Então ele... E já, o Shin Godzilla, ele não. Você vai ter arcos inteiros que é palavra, debate, conversa, e só. Então, eu consigo ver muita gente achando o Shin Godzilla chato exatamente por causa disso. Porque você vai assistir no filme do Godzilla querendo ver um monstro gigante. Esse monstro gigante, ele é um absurdo de interessante. Os efeitos práticos. Você percebe um negocinho um pouco mais baixo orçamento, mas que ainda fica extremamente charmoso. Muito mais charmoso se fosse perfeito. Principalmente por causa da temática, quando a estranheza que gera se junta com a estranheza pretendida, fica super efetivo. Você queria ver mais disso, mas estão te jogando um arco semi-político e você não quer. Então eu entendo esse ponto aqui que pode gerar, mas é exatamente esse arco, pra mim, mais político. Esse arco de conversa, esse arco como é feito, que é maravilhoso, que torna essa obra, pra mim, melhor que Minus One, por incrível que pareça. Lê, por quê? Basicamente, por causa da estrutura do filme. Um filme não tá errado em ser mais lento, mais contemplativo, nada. O que o filme ele é com o que ele mostra. Se você reclama só disso, você tá reclamando de um filme de terror que tem terror. Você não tá reclamando de como foi feito. Ah, peraí, então pra um filme de terror, eu não gosto de filme de terror. Então pra mim, um filme de terror ser bom, ele tem que ter menos terror. Essa é a função do terror. Então estamos tendo um filme que ele é pra ser mais pessoal, para ele ser mais um debate, para ele mostrar mais a carga dramática política, para ele mostrar e arcar com esse arco da burocracia estatal, da lentidão do Estado, de como o ser humano reage a essas ameaças que ele mesmo criou, da dor da não velocidade, peso de uma decisão de um governo, peso do poder que o ser humano tem na sua própria sociedade. É isso que é o filme. E o Godzilla tá lá no fundo para ser a tensão por trás de tudo isso. É isso que me chamou a atenção e como o filme brinca com isso. Eu acho que o que mais sintetiza é o mise-en-scène, é a edição, é o corte e é o ritmo do filme. É isso que faz a parte de falatório mais interessante. Eu gosto de dar esses dois exemplos aqui porque eles são muito caricaturais e você vai sentir quando você assistiu. Vai chegar um ponto que a edição do filme, o corte, o pacing, o ângulo que vai estar lá, quando tá lá nos burocratas, lento, tá lá cortando e parece que é quase um plano sequência. Tem 1, 2 cortes, 3 cortes. Vem um corte lento, aí eles vão falando, o plano aberto. Fica até mesmo lento e chato.
quando chega, entre aspas, a nova geração, quando chega o pessoal desesperado, se matando para achar a solução, procurando e procurando aquele corte acelerado que chega a doer os olhos, onde quando seus olhos cansam dessa edição frenética, os próprios personagens cansam e desabam no cansaço e o corte volta a ser lento de novo e você vai sentindo, junto com a edição, com o pacing, o que os personagens estão sentindo. E aí que esse filme me ganhou demais, né? Pô, esse filme, ele tem a dublagem, mas o original é melhor. Então eu recomendo, se você consegue ler, o problema é exatamente... Não, falei besteira. Ao contrário, o original é melhor, não querendo falar mal dos personagens da dublagem, mas o original é melhor, o ritmo é melhor, a dublagem, a legenda é melhor pra você pegar. O problema é que é muita velocidade. O filme ele tenta ser frenético, e se você não tem uma leitura e o feedback visual do filme ele é bom, se você não tem uma leitura e o feedback rápido o suficiente, você perde muito do filme, tá? Então eu recomendo, se você tem a opção de assistir legendado, assista legendado, tá bom? Mas aí, se você ficar perdendo feedback visual, tipo, para de pensar, tá, porque vai ter um momento que vai ter um falatório mais rápido, você não vai conseguir ver. A legenda vai piscar na tela, isso você vai ter que pegar. Às vezes vai ter uma legenda que vai estar numa velocidade que não é pra você ter a reação, que vai te atrapalhar um pouquinho. Mas eu acho que, no geral, a legendado ficou melhor. Por que eu falo isso? Porque eu me senti um pouquinho incomodado com a dublagem, eu fui ver como é que era o original. E da metade do filme eu terminei legendado, pra vocês terem noção. É por causa disso. Eu não sou um cara que, não sei dublar, não. Eu assisto dublado tudo certinho, mas tem aquela coisa, né? É mais uma camada de arte pra ser um ruído. Mas voltando ao todo, assim, do filme, ele é um filme clássico do Godzilla. Sociedade japonesa tá aqui, Godzilla tá aparecendo como se fosse uma calamidade, como se fosse um efeito da natureza. Que, sabe 2012? O governo, não. Tem nada aqui não. Aí quando o Godzilla vai aparecer, não, isso não acontece. Chama o especialista, não sei do que é isso. Não sei o que é isso. Talvez seja só uma baleia gigante com mutação. E vai nessa coisinha de você ver todos os artifícios políticos, sociais e econômicos falhando em todo tipo de área. O velho falhando e o novo tendo que se assumir, né? Dá pra se dizer que uma crítica temperada à cultura organizacional e política japonesa? Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida, né? Ela é meio leve. Ela é meio leve? Sim. Eu achei ela leve pros padrões de outras obras japonesas que eu assisto, só que ela ser leve compõe com o desespero que tudo gera. Porque eles não querem destruir a sociedade pra construir uma sociedade nova. Eles querem salvar essa sociedade, salvar as pessoas que já estão e tentar mudar e melhorar. E eles não falam, nem deixam entender, lá no último diálogo, que se você assistiu sabe do que eu tô falando, que já deu certo, vai dar certo, que é difícil nesse ponto aqui, né? Ao ponto que você pega até mesmo aquele político que tava de honra, não saiu daqui, você sente aquele negocinho de aspecto da honra, olha que político nobre, mas você sente que esse cara aqui, ele fez cagado o filme inteiro, ele foi lendo o filme inteiro. Você sente um negócio de honra, mas você também sente aquele autocomiseração, sabe? O sepulcro, assim, digamos assim, e onde os outros têm mais respeito do que ele realmente merece. Pelo menos essa foi a minha interpretação. Então, fica bem gostoso de se assistir. O ritmo fica bem gostoso de se assistir. Os efeitos, Godzilla, e vamos falar do Godzilla. Putz, que parives! Que Godzilla incrível! É aquela coisa de, meu Deus, bicho feio, mata, dá uma chinelada. E quando você mata, você fica triste. Pô, o olhar de peixe dele, quando ele sai da água e tem aquela dificuldade para se movimentar, quando ele vai crescendo, quando ele vai destruindo, quando ele vai sobrevivendo aos mísseis. Caraca, chega a um ponto que você sente, só acaba com ele, pelo amor de Deus. Que você sai daquele terror e daquele horror generalizado pra você sentir que o bicho tá só sofrendo. E como ele vai falando, e até como matam ele, se sente sofrimento tendo que ser causado. Putz, que filmão do Hideaki Anno, viu? Tá? Um dos motivos que eu quis assistir esse filme aí foi porque o Hideaki Anno, ele tá na produção, né? Ele é um dos diretores. Hideaki Anno, autor de Shin Kamen Rider, Evangelho, Ultraman, aqui eu vou precisar pra não falar besteira. FLCL, diretorzão, simplesmente diretorzão. Ele fez aqui mais uma obra muito boa. Sinceramente, a única coisa que eu tenho pra reclamar desse filme, cara, é literal o que eu falei, a crítica meio velada, que faz em certos momentos
aí a gente tem que falar isso, perder aquele impacto, dar aquela sensação de good ending, sabe? É esse tipo de filme com uma estrutura dele, se tudo desse errado e o mundo explodisse, seria interessante. Pra vocês terem noção, meio Devilman da vida. Sim, mas como as coisas são construídas, e mesmo esse sadismo em mim pedindo que, pelo amor de Deus, tudo dê errado, eu ainda consigo valorizar. Eu não consigo valorizar esse final semi-amargo, semi-agridoce. E é só isso que eu não gostei tanto. Semi-amargo, semi-agridoce. Dá aquela sensação de que tão errado, mas não tão errado assim, sabe? Só que aí, como eu não sou japonês, eu já falei, eu sempre falo isso lá eu não gosto tanto da atuação japonesa. Eu não gosto tanto da lírica da voz japonesa para filmes, principalmente filmes mais dramáticos. Não gosto muito da escola de atuação japonesa, mas é simplesmente o meu viés de consumo. Eu sempre falo isso, eu sempre vou falar para ninguém ficar me espantalhando. Mas mesmo não sendo algo da minha preferência, eu consigo ver muito valor, porque eu não sou tão cego assim aos meus próprios gostos como o bom fixo, tá? Tirando isso, é muito gostosinho, né? Muito gostosinho mesmo. O filme, ele não me decepcionou em nenhum momento. Tipo, ele só não ganha, tipo, meus 5 estrelas, porque ele é um filme bom, mas não bom, que me marcou em certos momentos, mas não no todo. Tá bom? Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.